termino de falar e o Atos disse assim, não sei, vim aqui hoje de manhã, o Senhor me falou do Vale de Ossos Secos. O Senhor está restaurando, está tirando a secura desses ossos aí, viu? Vai desenferrujar reumatismo, artrite espiritual, qualquer outra coisa aí, viu? Amém. Aleluia. Tem uma nuvem nesse lugar, irmãos. Tem uma nuvem do Senhor nesse lugar, viu? É uma nuvem de transformação, de vida, de alegria, de esperança. Abra a tua Bíblia em Ezequiel 37. Como o Senhor faz as coisas, né? Ele tem uma vontade, Ele tem uma intenção e Ele vai movendo naquilo que é dele mesmo, né? Para mexer com a sua igreja. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse e o fiz, diz o Senhor. Amém, amados? Se puder botar um pouquinho de retorno para mim aqui, eu agradeço. Aí eu controlo um pouco o volume. Isso, obrigado. Amados, quando Ezequiel passa por essa experiência, ele era um cativo da terra de Babilônia, contemporâneo de Daniel. Enquanto Daniel estava no palácio servindo ao rei, Ezequiel estava convivendo no meio do povo. Nesse momento ele tem uma visão da nação de Israel, politicamente falando. Quando ele se encontra nesses vale de ossos secos, essa desordem, eu gosto de usar essa palavra, né? Esse caos que ele vê ali, naquele monte de ossos completamente jogados, misturados, milhares de ossos, sem qualquer tipo de perspectiva de vida, de ordem, de identificação. É um retrato espiritual da situação daquela nação, da situação do povo de Israel, um povo que havia sido escolhido por Deus, um povo que havia sido chamado para manifestar às nações da terra o Salvador, o Messias, agora se encontrava nessa desordem, em completo estado de morte, de putrefação, onde os ossos não estavam apenas jogados ali, esqueletos, covas, mas ossos secos, misturados,
sem identificação, sem a possibilidade de identificar. Isso reflete, amados, um estado da nação. E o que nós vemos hoje, amados, e eu tenho pensado muito sobre isso, que nós como igreja, nós temos também uma responsabilidade com a nação que Deus nos colocou e com as nações que o Senhor nos tem colocado. O que nós olhamos aí na vida política do Brasil, na vida econômica, na vida social, nós olhamos os índices de violência aumentando cada dia. Ouvimos aqui na semana passada a questão da prostituição, que é uma realidade, é uma verdade. A desestrutura familiar, nós temos discutido questões sobre a educação e cada vez que a gente senta para conversar, mais coisas absurdamente estranhas aparecem numa total desordem que nós vivemos como sociedade. Essa é que é a verdade. Hoje nós temos receio de sair à rua, até mesmo de falar com alguém, como a experiência que o pastor contou aqui. Nós temos receio, isso é natural, em função dessa desordem. E muitas vezes nós estamos olhando noticiários, olhamos a notícia, ouvimos no rádio, e a tendência dos estudiosos da área é que isso acabe piorando com o passar do tempo, e isso muitas vezes vai influenciando a nossa própria forma de pensar e de ver as coisas. Nós começamos a acreditar que não tem jeito. Nós começamos a pensar que realmente não tem solução. O Brasil não tem jeito, vamos embora. Não dá mais, vamos ter que fazer alguma coisa. A esperança que se tinha, que era a mudança de governo, parece que não é tão esperança assim. Perdemos a credibilidade nas instituições, e até mesmo a família está em descrédito nesse sentido, porque ela é cada vez menos estruturada. Cada vez mais a gente vê os jovens, os adolescentes e as crianças sendo bombardeados com tanta sedução e com tantas propostas, que a gente acaba até acreditando que realmente a sociedade está assim e nós vamos ter que aprender a conviver com esse caos. Porque as coisas são assim. Esse é o retrato, amados, que eu tenho visto. E é a mesma situação aqui dessa passagem de Ezequiel. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, amado, é que esse estado de caos, ele tem uma perspectiva de mudança. E nós precisamos entender o nosso papel como igreja. Assim como Ezequiel aqui, na figura dessa voz de Deus naquele lugar, entendeu o seu papel. Ezequiel, nesse momento aqui, ele é uma figura da igreja que está olhando para o caos, para o vale de ossos secos. E nós sempre falamos do vale de ossos secos numa perspectiva pessoal, da nossa vida, das nossas mazelas, das nossas misérias, das nossas próprias confusões familiares. Mas agora eu quero te convidar a olhar para esse vale de ossos secos como essa sociedade que está aí fora mesmo. Como as pessoas com quem nós convivemos, que estão vivendo um estado de caos avançado, aonde nós olhamos e não conseguimos distinguir nada, porque é o que está acontecendo. E quando Ezequiel enxerga aquilo, ele enxerga um vale cheio de ossos, desordem, caos, sem estrutura, sem vida, sem perspectiva, sem esperança. Um vale de ossos, amado. Ninguém investe. Ninguém vai no mercado lá, ou então compra um terreno e diz, eu vou investir num vale de ossos aqui. Não. O sentimento que se tem quando você chega num lugar que é um vale de ossos, é um peso. Nós fomos ali na Polônia, e aí visitamos o campo de concentração de Auschwitz. Você chega naquele lugar ali, é um peso naquele lugar, é um cheiro de morte ali. Ali, amado, nós estávamos conversando depois, é um vale de ossos secos, literalmente falando, pela história daquele lugar. Nós passamos por momentos e enxergamos situações à nossa volta, meus irmãos, que nós estamos com o mesmo sentimento. Aqui não dá para investir. Não dá para investir no morador de rua, não dá para investir em quem está se prostituindo, não dá para investir em quem está em estado avançado de drogadição, não dá para investir naquele casamento que está falido, não dá para investir naquele adolescente que está perdido. Porque nós já temos uma predisposição de estabelecer que ali é um vale de ossos secos e é um status quo, e as coisas são assim, e nós estamos vivendo e investindo naquele que quer.
E fazemos isso com a sinceridade do nosso coração para Jesus. Agora, quando Deus leva o profeta para aquele lugar, amado, é interessante que diz assim, ó: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio do vale. Então eu entendo que por algum momento, Deus largou o profeta lá sozinho. Deixou o profeta ali para que ele tivesse uma visão daquela situação, uma visão daquela realidade. Nós precisamos, como igreja, meus irmãos, termos uma visão da realidade do vale de ossos secos que está à nossa volta. Nós temos que ter uma visão muito clara, e o Ezequiel, ele conseguiu identificar o estado dos ossos. Ele viu que os ossos eram numerosos, que estavam na superfície e que estavam sequíssimos. Então ele não olhou apenas de longe, ele não teve uma visão distante dos ossos. Ah, lá está um osso. Não, ele teve que pegar um osso na mão e ver que estava sequíssimo. Não, ó, tá aqui faz tempo. Deus colocou a sua igreja no meio do vale. Você pode dizer amém, irmão? Nós cantamos que Deus tem um lugar reservado para a igreja junto a Cristo. É verdade. Nós estamos assentados nas regiões celestes com Ele. É verdade. Agora, Ele nos colocou no meio de um vale de ossos secos, chamado sociedade. A Bíblia diz, amado, que o mundo jaz no maligno, que Ele tem na sua mão como usurpador o sistema dessa terra. Então esse sistema natural, esse sistema que nós convivemos diariamente, se não houver uma transformação da parte de Deus, ele já é por natureza corrupto, contra Deus, anticristo, antiverdade. E nós precisamos identificar essas situações. Depois que o Senhor coloca aquele profeta naquele lugar ali, e ele tem essa visão desse vale de ossos secos, começa um diálogo. E é um diálogo, meus irmãos, que o Senhor quer ter conosco essa manhã. A pergunta de Deus é: acaso poderão viver esses ossos? Há solução para os problemas da sociedade? Há solução para as crianças que são abandonadas, há solução para o abuso sexual, há solução para a prostituição, há solução para a drogadição, há solução para o estado de moradores de rua, há solução para os casamentos que estão ruindo, há solução para o desinteresse, há solução para o depressivo, há solução para o esquizofrênico, há solução. Essa é a pergunta essa manhã: acaso poderão viver os ossos? De fato, meus irmãos, de uma perspectiva humana, não há solução. Não há solução. O problema do pecado na terra, não havia solução. A Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Não havia solução humana. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Não havia. Porque a solução não é humana. A solução não vem com um plano econômico novo. A solução não vem com uma mudança de governo. A solução não vem com uma mudança de ideologia. A solução não vem com planejamentos de natureza humana, meus irmãos. O que Deus está dizendo que para esse profeta é que a solução vem de Deus. Nem era o profeta a solução, não vinha dele mesmo, não vinha da experiência que ele tinha tido com Deus, não vinha da experiência que ele tinha tido com o sobrenatural, não vinha com o fato dele ser profeta. Porque muitas vezes nós temos a pretensão de dizer que nós como igreja, porque somos igreja, temos solução. E em nós mesmos, meus irmãos, nós não temos. Porque se nós as tivéssemos, a cidade de Porto Alegre seria diferente. Você pode dizer amém? Se só por sermos igreja, nós tivéssemos as soluções, não haveria morador de rua, não haveria prostituição, não haveria drogadição, não haveria roubo, os casamentos seriam todos a mil maravilhas,
nós não teríamos que fazer retiro de casais, aconselhamento de casais. Da onde vem a solução? A pergunta: acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: tu sabes, Senhor. Então disse-me o Senhor: profetiza aos ossos e diz: ouvi a palavra do Senhor. A solução está na palavra do Senhor. A solução vem de Deus. A solução vem por uma manifestação do Espírito, que é um Espírito de vida, que é um Espírito de reconciliação, que é um Espírito de adoção, que é um Espírito que faz com que o órfão viva em família, que é um Espírito que reconstrói casamentos que estão ruídos. Vem da palavra de Deus, meus irmãos. Agora, essa palavra de Deus, ela precisa de uma boca que a profira. A palavra de Deus, ela precisa ser proclamada. A palavra de Deus precisa ser dita. Ela precisa ser expressada. E ela é expressada pela vida da igreja. Assim como ela foi expressada pela vida do profeta. A solução vem através da tua vida e da minha vida. Quando nós andamos nessa sociedade que é um vale de ossos secos. E nós falamos de acordo com a palavra de Deus. E não de acordo com as circunstâncias. Porque falar de acordo com a palavra de Deus é profetizar. É olhar um casamento que está em ruínas e dizer assim: há solução para esse lugar aqui. Há um jardim aqui nesse lugar. É olhar para quem está numa situação de rua e ver nele um empresário, ver nele alguém que tem uma condição de vida, e ver nele o propósito de Deus se cumprindo. Porque o que Deus quer fazer, meus irmãos, o propósito de Deus é um ajuste na nação. O que Deus está dizendo para Ezequiel é: eu quero resolver, ajustar a nação. Esse vale, essa confusão, esse caos que tu vê hoje, não vai permanecer para sempre. Eu quero te mostrar como eu vejo. O que Deus está dizendo para Ezequiel, e o que Deus quer nos falar essa manhã, é que nós tenhamos uma visão de Deus para esse lugar, para essa sociedade, para esse vale. E porque é nessa visão de Deus, amado, aquilo que Deus quer fazer, que nós vamos ter que proclamar, que nós vamos ter que nos mover. Então a palavra de Deus, ela é muito clara nesse sentido. E a versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Essa é a palavra de Deus para os ossos. Preste atenção. Eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Deus começa de trás para diante. Que nem a gente quando lê 0 hora. Começa do final para o início. Pelo menos eu sou assim. Me acostumei. O que Deus quer dizer é o seguinte: eu vou trazer vida. Isso é propósito. Propósito de Deus, trazer vida. Amém, amado? O que Deus quer é vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas o quê? Tenha vida. Esse é o propósito de Deus, que as pessoas tenham vida, e não só vida na terra abundante, mas vida eterna. Tenham vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer o propósito de Deus, conhecer a vontade de Deus. Então o propósito de Deus sempre foi desde o início, que o fôlego de vida, que o sopro, e no hebraico aqui é ruá, a mesma palavra que está em Gênesis, sopro de vida, o fôlego que vem de Deus, uma vida de Deus, em cada uma das pessoas, em cada setor da sociedade, a vida de Deus na economia, a vida de Deus na educação, a vida de Deus, amado, na sociedade, na família, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, a vida de Deus no mercado de trabalho, a vida de Deus na indústria. É isso que Deus quer fazer, meus irmãos. Como que Deus quer fazer isso? Aí ele volta lá para o início do processo. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós colocarei pele e depois o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Essas questões, amados, são muito interessantes. Eu conversava esses dias com um rapaz e conversando sobre isso.
E sobre essa palavra, cada uma dessas áreas, tendões, carne e pele, tem uma função. Amém? Então, me corrijam se eu estiver errado. Os tendões, eles servem para dar estabilidade, flexibilidade ao corpo. Então, quando alguém tem um estiramento, quando alguém tem uma ruptura de ligamento, que são os tendões, perde o quê? Flexibilidade. Eu tinha, quando era criança, o tendão de Aquiles do pé esquerdo atrofiado. Então, eu não tinha flexibilidade, eu não movimentava. Tive que fazer uma cirurgia. O que Deus está dizendo é que Ele quer trazer flexibilidade para a nação. Articulação, flexibilidade, capacidade de movimento. Aqui ele fala da carne, a carne aqui são os músculos. Os músculos, eles têm o que, amado? Eles têm a firmeza, que sustenta, que mantém, que dá força. E os músculos, eles aumentam e diminuem conforme a nutrição, a gente sabe, mas o fato é que a musculatura, ela sustenta, ela mantém. Mantém os tendões, mantém até mesmo os ossos, e depois eu vou falar deles. Deus tem uma sustentação pela sua palavra para a nação. É um sustento que Ele que vai estabelecer, que cresce pela sua palavra, não cresce por uma sabedoria humana, não cresce por uma experiência meramente humana, mas Deus está dizendo que Ele vai fazer com que a carne cresça, ou seja, é pela palavra dEle que esse sustento, que essa firmeza se estabelece na nação. E Ele fala da pele, a pele é a cobertura, é a proteção. Deus está dizendo que Ele tem uma proteção para a nação. A Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel, que Ele não dormita, mas Ele nos guarda, é o protetor, aquele que envolve todo o corpo. A pele é o maior órgão do corpo, envolve todo o corpo. E aí nós temos a sensação de frio, de calor, nós percebemos a temperatura através da pele. Essa pele fala dessa cobertura. Deus tem uma cobertura, uma proteção para nós, irmãos. Não apenas para nós como igreja, mas para nós como nação, como cidade, como estado, como sociedade, que protege dos ataques do inimigo, das setas. Amém, amado? E ele continua falando. Interessante é que o profeta no versículo 7, ele diz assim, ó: então eu profetizei, segundo me fora ordenado. Em outras palavras, então eu obedeci. Nós queremos ver, amado, a manifestação sobrenatural de Deus na família, no trabalho, nos amigos, na sociedade, em tudo que é lugar que eu já falei aqui umas quantas vezes. Amém? Quantos querem ver esse mover de Deus? Glória a Deus. Agora só vai acontecer mediante a obediência. O profeta Ezequiel, ele poderia ter tido a mesma visão, ter recebido a mesma palavra, ter entendido o mesmo propósito, o mesmo processo, mas se ele ficasse quieto, se ele fosse embora, se ele ficasse só olhando, ia mudar alguma coisa? Então a obediência, a nossa obediência, o entendimento, amado, de responsabilidade que nós temos que ter. A obediência só nasce quando alguém entende a sua responsabilidade, o seu compromisso. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? Porque ele compreendeu a responsabilidade que tinha. Ele compreendeu o compromisso que tinha. Ele entendeu o que envolvia a sua obediência. Mesmo quando ele orou ao Pai e disse, se possível, passa de mim esse cálice, seja feita a tua e não a minha vontade. Só há obediência, meus irmãos, quando nós compreendemos o compromisso, quando nós compreendemos a nossa responsabilidade, senão não haverá obediência.
E é interessante é que ele fez exatamente aquilo que Deus havia lhe dito para fazer. Ele não inventou moda, como dizia o pastor Maurinho. Não inventou moda. É para profetizar para o osso. Olha que coisa louca, irmão. Pensa tu assim no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, onde tem o crâniozinho ali. Profetiza o crânio. Escuta a palavra do Senhor aí, crânio. Humanamente falando, é uma doideira. Mas ele obedeceu, não inventou moda. Ele falou aquilo que Deus havia lhe dito. Sabe, meus irmãos, às vezes nós nos preocupamos demais em ter a solução. E porque nos preocupamos demais em ter a solução, nós vamos além daquilo que deveríamos ir. Enquanto de fato o que Deus quer que nós entendamos é que a obra é dele, que as coisas se estabelecem pela palavra dele, que a vida vai se estabelecer pela palavra dele. É pela palavra dele, é por isso que nós pregamos a palavra, por isso que nós falamos a verdade. Pronto. E olha o resultado disso, desse entendimento, meus irmãos. Ainda no versículo 7, ele diz assim, ó: enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra osso, e cada osso se juntava ao seu osso. Que tremendo, meus irmãos. Ele estava falando ainda. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pum, 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 pá, pá, pá. Eu nem terminei ainda de falar tudo. Eu só estou falando aquilo que Deus mandou. É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Falar a palavra de Deus. Porque o compromisso com o resultado é com Ele. A transformação, quem opera é Ele. Quem traz ordem ao caos é Ele pela sua palavra. Nós não precisamos ficar fazendo força, ficar inventando a roda. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos falar aquilo que Deus está nos dizendo para falar. Que há solução sim para a sociedade, que há solução sim para a família, que há solução sim para aquele que está nas drogas, para aquele que está nas ruas, para aquele que está na prostituição, para aquele que está com o casamento destruído, para aquele que está pensando em suicídio, para aquele que é depressivo. Há uma solução, e essa solução é Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um ruído. Se fosse uma responsabilidade do profeta, juntar os ossos e colocar cada osso no seu lugar, teria cada Frankenstein ali, irmão. Se o profeta fosse ruim de montar bonequinho, se fosse que nem eu, misericórdia. Ele ia trocar de lugar o osso do fêmur com o tíbia e perone, ia ser uma coisa de louco. Não, meus irmãos, porque a responsabilidade é do Senhor em fazer cumprir com a sua palavra. Quando Ele faz tudo no seu devido lugar. Cada osso foi para o seu osso, ou seja, cada esqueleto se juntou ao seu esqueleto de origem. O Senhor não tem remendo para a sociedade, Ele tem ordem para a sociedade, Ele tem propósito, Ele tem princípio para a nação, meus irmãos. É isso que Ele está falando ali. Cada osso foi para o seu osso. Pronto, o osso é a estrutura. A estrutura que tem o seu lugar, que tem a sua importância, porque é a estrutura que protege os órgãos vitais. É a estrutura das costelas que protege o coração, os pulmões. É a estrutura do crânio que protege o cérebro. Então a estrutura tem seu lugar, amém? Agora, uma estrutura vazia, preste atenção, não tem vida. A vida não está na estrutura. Deus quer estruturar, Ele quer estruturar. Ele começa estruturando ossos, cada osso ao seu osso. Versículo 8, ele diz assim: olhei e eis que haviam tendões sobre ele. Opa!
Então, o esqueleto, ele já tem uma possibilidade de movimento. Ele quer estruturar, ele quer dar movimento à nação, à vida da igreja. Através da vida da igreja. A Bíblia diz que nasceu a carne sobre eles e se estendeu a pele sobre eles. Mas ainda não havia o espírito. Então havia o quê? O boneco. Pronto para movimento, bem organizado, protegido, e agora vem uma segunda parte da profecia que Deus estava fazendo com a nação de Israel. E é uma palavra, meus irmãos, que Deus quer fazer nas nações da terra. É uma palavra que Deus quer fazer através da vida da igreja. Nós muitas vezes nos contentamos com a estrutura, tá bom, tá ali, tem esqueleto, tem tendão, tem carne, tem pele, vamos embora, toca o barco. É um monte de Walking Dead, zumbi. Uma estrutura sem vida, muitas vezes sendo movida pelo programa. Então eu condiciono aquela estrutura, aquilo que eu quero fazer e vou condicionando. Muitas vezes nós estamos por esse caminho. Mas a nossa função como igreja não é só profetizar as estruturas. Quando eu digo estrutura, são os setores da sociedade. Mas é também profetizar a vida ao indivíduo. Que é o que acontece na segunda parte do texto. Quando ele diz assim, profetiza ao Espírito, Filho do Homem, diz, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos e sopra sobre os mortos para que vivam. E eu profetizei, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O exército só existe depois da vida. Então nós temos que ter essa visão, como igreja, dessa sociedade que está aí como esse vale de ossos secos, como um exército que Deus quer levantar. Ele quer levantar esses mortos, que estão mortos espiritualmente falando, que estão mortos emocionalmente falando, como um exército. Um exército está preparado para uma batalha. Um exército que sabe o que vai fazer, que sabe o que tem que fazer. Agora nós precisamos, meus irmãos, continuar profetizando. Nós não podemos parar, nós não podemos perder a consciência de quem nós somos como igreja. Nós somos a voz do Senhor nessa terra. Tudo aquilo que Deus quer fazer na terra, Ele vai fazer através da sua igreja, meus irmãos. É através da tua vida, da minha vida, aonde nós estamos. A intenção dEle de trazer vida a essa sociedade passa por nós. Não passa pela função, pelo pastor, pelo ministro de louvor, não. Passa pela igreja. Abre a tua boca e libera a palavra de Deus aos ossos secos que tu convive. Porque Ele quer trazer vida. Ainda que tu possa pensar agora, pastor, mas o meu vale de ossos secos é a minha casa. Profetiza lá. Profetiza lá. Declara a verdade de Deus, declara a ordem de Deus, declara a palavra de Deus lá, meu irmão. E olha o que Deus vai fazer, vai levantar um exército na tua casa. Versículo 14, quero chamar o pessoal do louvor. Ele diz assim: a partir do 12. Portanto, profetiza e dize-lhes assim, diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, povo meu. Vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair de lá. Porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. A figura do vale de ossos secos retrata uma condição da nação.
a palavra que Deus deu ao profeta demonstra a vontade de Deus em derramar do seu espírito sobre toda a carne. Ele diz: eu colocarei em vocês o meu espírito. É a única vez no texto que a palavra espírito aparece com letra maiúscula. Então não é só fôlego de vida, é a vida do próprio Espírito Santo. É Deus liberando uma promessa: eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. A mesma promessa que ele faz em Joel 2:28, com outras palavras. A mesma promessa que está lá em Atos, retratado quando vem o Espírito Santo sobre os discípulos. Porque quando o Espírito de Deus se derrama sobre a vida da igreja, ele flui e transborda para a sociedade. E é esse transbordar que vai abrir as sepulturas, que vai tirar o invalido, o desprezado daquele lugar e trazer até a casa do Pai. Esse é o ponto, meus irmãos. Nós não podemos abrir mão do Espírito. Não podemos permitir por nenhum segundo, por nenhum dia na nossa vida, que o Espírito Santo de Deus não esteja ministrando e fluindo a nossa vida de encontro àqueles que estão mortos, espiritualmente falando. Caminhando sem destino, sem propósito na vida. E quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai movimentar a sua igreja. A palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem antes comunicar aos seus servos, os profetas, a igreja. É quando nós encontramos alguém que nós não conhecemos na rua ou em algum lugar, e o Espírito Santo fala conosco a respeito daquela pessoa. Como assim, pastor? Assim mesmo. O Espírito Santo fala contigo a respeito dos teus amigos, teus colegas, por onde tu encontra, às vezes dentro de um ônibus. Ou tu vai visitar alguém que te chama lá porque alguém sabe que tu é crente. Ah, vem lá conversar com o meu amigo, vem aqui comigo, aqui, diz uma palavra para ele ali, e tu fala um monte de coisa que nem tu sabe do que tu está falando. Ah, mas eu disse tudo isso. Nem sabia que eu sabia tudo isso. É o Espírito Santo, porque Ele quer trazer vida. Quero convidar você a ficar de pé. Você vai fechar os seus olhos e você vai abrir a sua boca e liberar